Fala pessoal, tudo bem? Voltando para mais um treinamento, tá? Hoje a gente vai falar da parte de suspensão e o que a gente consegue praticar a venda cruzada falando desse assunto, tá? Só vamos relembrar o que a gente falou no nosso último encontro. No nosso último encontro a gente falou sobre kit de distribuição, certo? Seriam essa peça aqui. E o que a gente consegue vender junto no momento que a gente está fazendo a venda desse único item. A gente consegue vender todos esses outros itens aqui, tá? Retentor de comando, retentor dianteiro Verbequim, correia auxiliar, bomba de água e bomba de óleo. Saindo de uma venda básica de R$120, a gente consegue chegar numa venda cruzada de R$611. Lembrando que a gente não vende só peças de Fiat, tá? A gente vende peças de outros veículos também. Só que a gente tem que ter na cabeça o funcionamento dessa peça para a gente identificar o que trabalha junto com ela e o que a gente pode oferecer junto na nossa manutenção, tá? Vamos lá, venda consultiva e venda cruzada. Vamos para cima? Então aqui eu faço uma pergunta. Você sabe como funciona e para que serve a suspensão do veículo? Vamos lá? A suspensão do veículo desempenha um papel crucial na garantia de conforto e segurança durante a condução do veículo, tá? Ela é responsável pelo contato total do pneu com o solo, entendeu? Mantendo segurança e uma dirigibilidade mais firme. Então vamos lá. Essa aqui é a parte dianteira do veículo, certo? Um eixo dianteiro, onde ele está com todo o conjunto completo e tudo que trabalha na suspensão do veículo na parte dianteira, tá? A gente vai falar hoje do eixo dianteiro e a gente vai falar pouca coisa do eixo traseiro. Esse daqui é um eixo traseiro, ele é um eixo completo, tá? Um eixo inteiriço com ligação de ponta a ponta, tá? No momento que essa roda aqui ela sofre impacto, esse outro lado aqui vai sentir. Se ele fosse um eixo independente, certo? Ele teria bandejas ou balanças em cada lado na parte traseira, tá? Então, essa roda aqui, ela sofreria um impacto, e essa daqui não sentiria, certo? Nesse eixo traseiro simples aqui, o que a gente consegue vender? As buchas do eixo traseiro, tá? Isso daqui a gente pede bastante também. E os amortecedores de suspensão traseira, tá? Então, vamos pro próximo slide. Aqui. Essa peça aqui é uma peça que a gente é bastante pedido dentro do nosso ramo que a gente trabalha, tá? Com isso, a gente pode vender junto kit de amortecedor, certo? Coxim de amortecedor. E um detalhe que a gente não oferece, que é um diferencial que a gente poderia oferecer, é a mola de suspensão, tá? Mola de suspensão gasta, mola de suspensão cansada afeta outros componentes da suspensão. Reduz o tempo de vida útil de outros componentes da suspensão, certo? Aqui a gente vai falar dos amortecedores, não com o intuito de vocês fazerem a manutenção, alguma coisa do tipo, mas sim de salientar o cliente, entendeu? Para ele saber como que tá o veículo que ele está mantendo, tá? A troca dos amortecedores dos veículos é essencial para garantir a segurança e o conforto durante a condução. Em geral, recomenda-se verificar os amortecedores a cada 20 mil a 40 mil quilômetros, certo? Mas a necessidade de substituição pode variar dependendo da condição de uso e do tipo de estrada por onde o carro trafega, tá? Então, se o carro é um carro de viagem, é uma caminhonete que anda em muito terreno irregular, alguma coisa do tipo, a vida útil desse amortecedor ela vai reduzir um pouco, tá? Então, vamos lá. O que mais a gente pode oferecer dentro dessa manutenção dos amortecedores, certo? O que vem na cabeça de vocês que a gente pode oferecer quando a gente está vendendo um kit de amortecedor, um coxim, entendeu? Fazendo aquela parte ali da suspensão, tá? A parte completa dos amortecedores. Vamos lá. Bieleta, certo? Vou contar uma história pra vocês. Eu era gerente de auto center. Quando a gente fazia esse tipo de manutenção, a gente oferecia a bieleta junto. E outro item também que a gente vai lembrar também, que é o kit de estabilizadora, tá? Que são as buchas de estabilizadora, certo? A gente trocava amortecedor dianteiro, kit amortecedor, coxinha amortecedor, oferecia, o cliente, não quer. R$50 essa peça. No momento que a gente montava e saía para testar, essa peça ela receberia uma carga maior, porque o amortecedor estava com uma pressão nova, a suspensão estava mais firme, ela estourava. Dava uma semana, o cliente voltava reclamando que estava com barulho na suspensão. Chegava lá, a bieleta tinha estourado. Ou a bucha da barra estabilizadora tinha estourado também, tá? E aonde que são localizadas essas peças, tá? O amortecedor, ele tem uma orelhinha. Todo mundo, quando vende amortecedor com barra estabilizadora, vai ver essa orelhinha, tá? Então a bieleta, ela conecta aqui a parte de cima.
A parte de baixo ela conecta na barra estabilizadora, que é onde passa a bucha da estabilizadora, certo? Isso daqui liga em todo, vai pro outro lado, que me liga no outro amortecedor para manter mais estável o veículo em pista, tá? Então isso é um diferencial para a gente vender bieleta e bucha da barra estabilizadora. Então, o que mais agrega a suspensão do veículo? A suspensão do veículo também se compõe por bandejas, pivôs, axiais, terminais, setor ou mecanismo de direção, semi-eixos, homocinéticas e coifas em geral, tá? Então também a gente vai falar um pouquinho de cada coisa dentro desse treinamento que a gente está fazendo hoje. Essa peça aqui, tá? Ela é uma peça fundamental na união de todos esses itens na suspensão do veículo, tá? Como que se chama essa peça aqui? Isso daqui é um montante. O que acontece? Esse montante aqui, ele conecta simplesmente as peças que eu vou dizer agora. Terminal de direção, certo? Sai do mecanismo de direção ou setor de direção, barra axial, terminal de direção. Conecta nessa parte aqui, tá? Pivô conectado na bandeja, que é a bandeja conectada na estrutura do veículo. Conecta aqui embaixo, certo? Eixo, tá? Aqui entra a ponta da homocinética, que é conectada no eixo, que é conectada na tulipa, e a tulipa conectada no câmbio, tá? Então entra aqui dentro. Amortecedor, conectado nessa parte aqui, tá? Essa parte aqui é a parte de trás do montante, certo? Se a gente imaginar ela de pé, essa aqui é a parte de trás. Do outro lado entraria o disco de freio, ficaria preso. Depois entraria a pinça de freio com as pastilhas, que fixaria aqui nesses outros dois buracos aqui, tá? Então, essa peça aqui é fundamental, que ela une todos os componentes da suspensão em um só lugar, para depois entrar a roda e fazer uma condução firme no veículo, tá? Então, vamos passar para a parte que a gente vai entender peça por peça que a gente vai falar agora. Isso aqui é uma coisa que eu gostaria de salientar muito, porque o que acontece? Pivô injetado, certo? A gente está proibido de vender pivô injetado? Não estamos proibidos de vender pivô injetado. Porém, a gente tem que ter uma atenção e um cuidado maior na hora de vender esse tipo de peça, tá? De novo, quando eu era gerente de auto center, a gente também tinha um cuidado para vender essa peça aqui, por quê? A gente não sabe quantas trocas de pivô uma bandeja dessa aqui aguentou. No momento que a gente tira um pivô dessa bandeja aqui, tá? Essa parte aqui, ó, que é bem onde eu tô passando o mouse, ela perde medida, certo? No momento que tu entra com um pivô novo, ela perde mais um pouco de medida, tá? Então, assim, ó, a gente recebendo o orçamento dessa peça aqui é um gatilho suficiente pra gente converter essa venda aqui desse simples pivô por uma bandeja, tá? E às vezes nem é tanta diferença de preço, certo? O que a gente vai passar pro cliente isso? Segurança, certo? Tanto pro mecânico quanto pro condutor final, que seria o nosso cliente final, tá? A gente vai passar segurança para eles. Por quê? Porque a gente vai explicar aqui. A bandeja de fábrica, ela já vai vir com a medida correta e com o pivô prensado originalmente, entendeu? Não vai ter diferença de medida nem nada, porque esse pivô nunca foi trocado, ele vem original de fábrica, tá? Então, assim, ó, se a gente receber um orçamento desse aqui, a gente tenta converter para bandeja completa, tá? O que acontece se a gente vender isso daqui e o mecânico for colocar, que é uma coisa que a gente pode deixar ele ciente da situação, tá? Pode ser que ele coloque essa peça aqui e dê falta de medida e essa peça fique solta. Com o tempo, o cliente vai retornar para a oficina dele com barulho de suspensão e ele vai ver que esse pivô aqui vai estar dançando dentro da bandeja, tá? Mas acontece situações de a gente vender esse pivô aqui para alguns mecânicos e eles irem lá e pum, pinguinho de solda. Daqui uma semana, duas, vamos supor que essa peça deu garantia. Como é que a gente vai conseguir dar uma garantia para um pivô que está soldado na bandeja? Não tem condições, entendeu? Então, sempre que a gente receber isso daqui, a gente tenta converter a venda para uma bandeja completa, certo? Se não der, vende o pivô. Tem o cliente, o mecânico, a gente tem que lembrar também que a gente está lidando com técnicos do outro lado, tá? Então pode ser que ele vá dar um jeito diferente de fixar esse pivô lá, soldando, entendeu?
ou até mesmo seja a primeira troca de pivô de uma bandeja, que ele conhece a manutenção do veículo que ele está fazendo e ele sabe que dá para trocar uma vez o pivô, tá? Mas, recebendo um orçamento desse, a gente tenta converter para a bandeja completa, que a gente vai ter uma segurança maior na venda e o mecânico vai ter uma segurança maior na aplicação, certo? Vamos passar para frente. Bandejas com pivôs parafusados, tá? São excelentes. A gente pode trocar quantas vezes quiser esse pivô aqui, que não vai dar problema nenhum, tá? A não ser que ela estoure as buchas lá e o cliente também não saiba quantas vezes ele trocou, porque aqui acontece a mesma coisa. Se a gente tirar uma bucha e botar de novo, pode ser que perca a medida, com exceção dessas daqui lateral, que elas trabalham lateral, tá? Essa daqui perde medida, pode acontecer de ficar muito solta também e com o tempo ela ficar trabalhando errado e essa bucha ficar solta dentro da medida ali, porque ela é prensada também, tá? Essas buchas laterais aqui, elas trabalham bem diferente, então pode ser trocada várias vezes. Então esses pivôs parafusados aqui é show de bola, certo? Aqui agora a gente vai falar de mecanismo de direção ou setor de direção, tá? O que compõe ele e que tipo de venda cruzada que a gente pode fazer dentro dessa peça aqui. Lembra do nosso montante que a gente falou lá atrás? Tá? Esse daqui é o mecanismo de direção que liga nessa parte aqui do montante, certo? Então aqui, terminal de direção, vai conectar nessa parte aqui do montante, e esse aqui por completo é o mecanismo de direção, tá? Então aqui, terminal de direção, como eu acabei de falar para vocês. Depois, ligado no terminal de direção, que conecta o mecanismo com o terminal de direção, vem a axial de direção ou barra axial, que muita gente chama desse tipo. O que a gente pode vender quando a gente recebe esse tipo de solicitação aqui? Coifa de direção. R$15 uma coifa de direção, 20 no máximo. Tá? Aumenta o nosso ticket médio também, a gente consegue fazer uma venda maior e mostrar que a gente entende o funcionamento dessa peça aqui, tá? Então sabe o que essa peça aqui faz, como ela trabalha e quais os componentes que estão conectados nela. Esse aqui é o semi-eixo, tá? Onde é que é ligado o semi-eixo? Aqui dentro, ó. Dentro desse buraco central aqui do montante, tá? Vamos lá. Semi-eixo, a gente vai vender separado tulipa, a gente vai vender separado homocinética, ou consequentemente a gente pode vender também o eixo completo, tá? Existem eixos completos que a gente troca inteiro, certo? Pode vender todo ele inteiro. O que é isso daqui? Às vezes ninguém sabe, mas eu já vou tirar a dúvida de vocês agora já. Isso aqui é um balanceamento do eixo, tá? Então, esse balanceamento de eixo ele não pode movimentar para lado nenhum ou até mesmo estar solto, porque ele vai fazer o carro vibrar, tá? Então ele tem que estar bem fixadinho, da onde sai de fábrica, porque o eixo fica balanceado e não vibra o carro. Às vezes a vibração do carro não é nem balanceamento de rodas, mas sim, às vezes, essa peça aqui está danificada no eixo e aí a gente tem que fazer a troca do eixo por completo, tá? Então a gente vende aqui homocinética na ponta, que é conectado no centro do montante. Tulipa, a gente vende também, que é conectado na caixa, tá? E a gente pode também vender as coifinhas, certo? Então, no momento que o cliente te pedir alguma manutenção, a gente pode oferecer também esse tipo de substituição aqui. Aqui é uma explicação rápida de como funciona o semi-eixo, tá? Então, ó, o semi-eixo ele é um componente crucial no sistema de transmissão do veículo, sendo responsável por transmitir a potência do motor para as rodas, tá? Permitindo assim o movimento do carro. Ele conecta o diferencial, que distribui a potência de forma equilibrada entre as rodas, aos cubos de roda. Em veículos com tração dianteira, os semi-eixos também devem acomodar movimento de direção das rodas, tá? Por isso que a gente tem que a homocinética ela é articulada, certo? E a tulipa também é articulada, certo? Aqui tem a tulipa e aqui tem a trizeta que faz essa articulação dentro dessa peça aqui, tá? E aqui também é articulado, por quê? Porque o carro trabalha e ele precisa de articulação para as peças não quebrarem, tá? Coxins de motor. Coxins de motor eu considero também parte da suspensão, porque no momento que eles trabalham errado, eles forçam outras peças. Os coxins de motor, também conhecidos como suportes de motores, eles desempenham um papel crucial no funcionamento de um veículo. Eles têm a função de fixar o motor ao chassi do veículo, proporcionando estabilidade e absorvendo vibração e impactos gerados durante o funcionamento do motor, tá? E aonde que eles estão localizados? Esses coxins estão localizados assim, ó. Vamos imaginar que a gente está sentado aqui, certo? Aqui a gente é nosso lugar do motorista. O coxinho do lado direito do motor fica aqui. O coxinho do lado esquerdo do motor fica aqui. Embaixo fica o limitador de tração.
ou o suporte da caixa. Existem veículos que têm mais de 3 coxinhas no motor, tá? Não é regra ter somente 3. Então, existem veículos que tem coxinha aqui, coxinha lá embaixo e mais coxinha aqui em cima, tá? Então, depende muito do tamanho do veículo e depende muito da necessidade do motor, certo? Então, voltando e lembrando da venda cruzada, tá? Qual que é o diferencial quando a gente vende amortecedor? O diferencial quando a gente vende amortecedor é oferecer a bieleta junto e as buchas da barra estabilizadora, certo? No momento que a gente recebe um orçamento de axial, o diferencial é a gente vender a coifa da barra axial ou a coifa do setor, entendeu? Você sabendo o entendimento de tudo isso daqui, aumenta o ticket médio de vocês, tá? Então, assim, ó, fixem bem isso daqui na cabeça, entendam o funcionamento tanto do kit de distribuição quanto de amortecedor, tá? Para vocês, cada vez que vocês escutarem a palavra kit de distribuição, vocês imaginarem as outras peças. E amortecedor de suspensão, vocês também imaginarem as outras peças e o que vocês podem vender a mais. Vocês tendo esse conhecimento, vocês vão gerar relacionamento com o cliente de vocês, confiança com o cliente de vocês, porque o cliente de vocês vai entender que vocês entendem o que vocês estão vendendo e não somente um vendedor comum atrás do telefone ou atrás do balcão, tá? E ele vai gerar confiança, que eu já falei, ele vai gerar confiança com vocês, tá? Então, no momento que ele ligar para vocês para pedir um orçamento, ele vai saber que se ele esqueceu de alguma coisa, você vai lembrar dele, entendeu? Ou você vai lembrar ele sobre isso. Gerando esse relacionamento, a gente consegue entrar em outros assuntos, tá? Relacionado à manutenção do veículo, ou até mesmo entrar no estoque do cliente, que a gente pode oferecer coisas que ele pode vender, tá? Então, assim, ó, fixem bem na cabeça de vocês que vocês vão ser vendedores diferenciados no mercado, tá? Era isso por hoje. Vamos ficar ligado no próximo treinamento que vai ser publicado, tá? O próximo treinamento é sistema de ignição, certo? É um treinamento um pouquinho mais detalhado também, que vai explicar para vocês como que funciona o sistema de ignição do veículo e o que a gente também pode vender junto com alguns itens que eles solicitam para nós, tá? Agradeço muito a atenção de todos e vamos para cima!